Olá pessoal, bem-vindos ao que para mim é um momento muito prazeroso, que é apresentar para vocês de uma maneira mais ampla, né, o box dos clássicos de Chesterton que lançamos recentemente, que já está à disposição para ser adquirido, certo? Então, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever também aqui no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar quem você sabe que se interessa, principalmente por livro bem feito, por Chesterton e pelo conteúdo da nossa página. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu apresento no box, às vezes as pessoas sempre têm essa dúvida, né? O pessoal vem perguntar, Rodrigo, é capa dura, é capa mole, né? Ou é brochura, ou é capa dura, como é que é o box e assim por diante. Bom, pessoal, box bem consistente, tá? Eu vou começar aqui tirando os livros do nosso box, certo? Porque depois eu vou mostrar eles para vocês daqui a pouquinho, tá? Falar um pouquinho do conteúdo deles também, falar um pouquinho também, né, de como o porquê, né, se você é um sujeito ou interessado em Chesterton ou interessado, né, em ideias, né, e ideias que dialogam com tudo, que dialogam com questões de arte, que dialogam com questões de cultura, que dialogam com questões de filosofia, de teologia, porque esses livros têm que estar na sua estante, sobretudo serem lidos, tá, pessoal? Vamos lá se animar não só para comprar os livros, mas também para ler os livros, tá? Então aqui, um box bem consistente, ó, firmezinho, é aquele box que vai ajudar, tem aquela estante em casa ali, né, que os livros ali, tem aqueles poucos livros que sobraram naquela parte de cima lá, tudo mais, ele segura os seus livros ali, certo? É um box que para de pé, não amassa com facilidade, nem nada disso. Tem desse design muito bacana, certo? Onde tem esse jogo com as palavras, vai perpassando aqui os clássicos de Chesterton, né, por toda o nosso box, tá certo? E aqui nós temos os livros, que como vocês já devem ter presumido ou percebido, certo? São também capa dura, tá certo? Também é isso. Cada um deles com um design distinto, tá? O Homem Eterno, aqui, né? O próprio título preenche toda a página. Isso aqui existe um sentido para cada uma dessas coisas, certo? Aqui, Ortodoxia. E depois o Herege, curiosamente, tá? Esse livro, ele tá com a cabeça, certo? Ou seja, ele tá pro lado certo, tá? Você está vendo aqui que pro lado certo está... Pô, Hereges, Rodrigo, tá de cabeça para baixo? Esse é o sentido da palavra heresia, né? É um dos sentidos possíveis. Porque isso, de alguma forma, o Chesterton, que é considerado o príncipe dos paradoxos, até vou botar aqui pro lado para vocês verem um pouco melhor, certo? O Chesterton, que é considerado príncipe dos paradoxos, nos diz o seguinte: eu vou fazer esses paradoxos por quê? Porque viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, com os paradoxos, nós vamos também ficar de cabeça para baixo para olhar o mundo do jeito certo. Ou seja, o mundo dos hereges é um mundo de cabeça para baixo. Então, você vai começar olhando para ele justamente do ponto de vista de uma pessoa sã, que olha assim, poxa vida, né? As coisas foram invertidas, foram colocadas de ponta cabeça. E a partir da leitura do livro, você vai começar, né, a entender por quê. Então aqui eu já vou falando também um pouquinho do conteúdo. Mostra um pouco do nosso projeto gráfico, é isso, né? Os livros são todos nesse tom de vermelho, também aqui com as páginas, os títulos, né, em branco. Temos aqui aquela folha de guarda bacana também, né? Vai perpassando o nome do livro assim. E aqui também a nossa diagramação já clássica, se alguém já conhece, né, as nossas publicações aqui da Sociedade de Chesterton Brasil, segue naquela qualidade que vocês já conhecem, já apreciam e já elogiam, tá? Então nós estamos aqui. O Hereges é a nossa porta de entrada, e primeiramente nós colocamos o título de clássicos porque esses livros, de alguma forma, contêm, né, um grande apanhado, certo? Ou como quase que uma coluna, aonde se estrutura o grande pensamento de Chesterton. Né? Se a gente vai parar para pensar, nós temos aqui o seguinte, nós temos hereges, certo? Ou seja, e esse nome pode causar em você, talvez, algumas perguntas ou até alguma certeza meio infundada do que ele trata. Mas, na verdade, hereges não trata especialmente de heresias no sentido religioso da palavra. E, evidentemente, as ideias que ele vai expor, o equívoco dessas ideias aqui, certo? Perpassam também o mundo religioso e teológico e assim por diante. Geralmente, uma teologia que ela é inexata ou mesmo que acaba redundando em heresia é uma teologia que sofre de uma base filosófica, né, que não está ali, né, bem fundamentada, né, ou pelo menos não dialoga com a visão de mundo, né, propriamente da ortodoxia, certo?
Então, aqui ele vai tratar disso. Quais são os erros, né, dentro do pensamento? O que está virando a visão do mundo, ou da sociedade, ou dos homens, de cada indivíduo de cabeça para baixo, que não está permitindo que as pessoas enxerguem o mundo da maneira verdadeira, correta, e muitas vezes da maneira mais simples, tá? Só que, claro, o nosso autor foi provocado. Isso é muito legal. Na época de Chesterton, né, esses caras estão dialogando, né, e aquela coisa assim, ó, até os caras ruins em relação ao que a gente tem hoje em dia, às vezes parece que são bons, né, ou melhores do ponto de vista de interlocutores e gente com a qual se dialoga e da qual se debate. E o Chesterton vai ser questionado por uma das pessoas questionadas aqui, em Hereges, sobre, né, qual é a sua filosofia. Meio que esta pessoa disse assim, né, me preocuparei com a minha filosofia quando o Sr. Chesterton mostrar a sua. E aí ele dizendo que ele era o tipo de pessoa que respondia a uma provocação escrevendo um livro. E está aqui esse livro, certo? Na verdade, está aqui. Que eu estou com o Homem Eterno aqui e aqui é Ortodoxia, tá? O Ortodoxia, então, é esse livro onde Chesterton responde à provocação feita por uma das pessoas criticadas em Hereges, tá? E aqui nesse livro ele vai expor os fundamentos da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, ou seja, da sua filosofia. Na verdade, ele explica que, em grande parte, ele buscou construir essa visão de mundo a partir da sua busca pessoal, mas quando ele chegou até lá, ele viu que, na verdade, já tinham criado essa filosofia. E quem criou essa filosofia não foi ele, foi a civilização ocidental e o cristianismo. Ele diz que ele era o homem que, perplexo, sai da antiga Gales do Sul em busca da nova Gales do Sul. Para vocês terem ideia, mais ou menos a proporção entre, né, Gales, né, na Grã-Bretanha, e a Austrália. E ele chega esperando o novíssimo mundo, que é a Austrália, na Nova Gales do Sul, com todo o espírito da aventura, e com certo temor da aventura, e também com aquela excitação da aventura. Mas ele percebe que está muito semelhante às coisas ali que ele já conhece. E no fim ele descobre que está na antiga Gales do Sul. Ou seja, ele diz que a ortodoxia, justamente pelo seu tom de verdade, e ortodoxia quer dizer isso, né? A boa, né? essa boa lei, né? essa realidade boa, né? Essa boa ordem da norma e assim por diante, certo? Ele percebeu que é isso. Nós estamos diante de algo que nos desafia, que nos coloca o temor da aventura, sim, porque existe um certo e um errado, e nós podemos cair para o lado do errado, e isso sempre colocará um temor em nós. Porém, essas coisas são familiares, porque de fato nós percebemos isso, percebendo que já está escrito na nossa própria natureza. Essas regras universais, esta ortodoxia, de alguma forma está já em nós, mas nós muitas vezes somos atrapalhados pelas heresias, pelas más compreensões, para podermos então compreendê-la bem. Então aqui você quer conhecer o que é o pensamento de Chesterton, a coluna vertebral das suas ideias. Ortodoxia talvez seja o livro central. E, por fim, né, uma vez que você já entendeu o que tinha de errado, né, entendeu o que é o certo, agora nós temos, né, aqui Chesterton irá expor materialmente o ideal de vida humana, pelo menos diante dele, né, e que nos faz compreender o que é o ser humano. Por quê? Diante de uma das obras que procuravam ser uma obra de amplitude universal, acredito eu que de H.G. Wells, meio que um esboço de história universal, tá? Chesterton, e diante daquele... Gente, isso não é novidade, né? Não é de agora. Mas diante dessas ideias de que, primeiramente, que o homem era mais um animal entre tantos, né? Sei lá, que deu sorte nessa história da evolução, e que Jesus é meramente um outro homem, né, talvez com alguns talentos extraordinários, ou que então tenha caído em algumas circunstâncias meio extraordinárias, Chesterton vai mostrar aqui por que o homem não pode ser considerado mais um animal. E, sobretudo, por que Cristo não pode ser considerado mais simplesmente um mero homem. E nisso, pessoal, nessa visão do homem eterno, ele vai fecundar, e aí é muito importante, mais um argumento que acaba tornando cabal. Essas são obras que você tem que ter junto de você e, sobretudo, lê-las. Porque é justamente esse livro que vem na esteira desses outros dois, ou seja, é tudo construído, você vai lendo e chegando lá, que vai fecundar mentes como, por exemplo, do grande apologista C.S. Lewis, que vai considerar esse o melhor livro de apologética cristã que ele já leu, ou de pessoas como Dorothy L. Sayers, que vai escrever, inclusive, falando sobre como, né, a aventura cristã ou o cristianismo pode ser considerado certo e errado, mas nunca uma coisa monótona. Todas essas ideias que vão fecundar os apologistas da próxima geração estão presentes nesse livro, e é algo que você vai conhecer e compreender muito melhor tendo contato com essas obras.
Então, convido você a adquirir esse livro, já está à disposição no link que nós temos aqui abaixo, certo? E ali, no mesmo link, né, da livraria da Sociedade Chesterton Brasil, você encontra também, né, os outros livros já publicados pela Sociedade Chesterton Brasil. Um último detalhezinho que eu vou pegar e mostrar para vocês aqui, que eu acho que ficou faltando, é a nossa lombada, tá? Porque o pessoal quer ver como é que vai ficar na estante, né? A real é essa, tá? Então nós temos essa lombada, vocês estão percebendo que está formando ali, certo? O rosto do Chesterton aqui dentro, né, entre os 3 livros aqui, certo? Então você tem isso à sua disposição, tá? Inclusive é algo que sempre vai lembrar você, de alguma forma, é quase como se você tivesse, né, a presença do próprio Chesterton aí na sua estante, lembrado aí sempre pelo seu perfil presente ali em meio aos seus livros, está certo? Eu fico por aqui e desejo a vocês uma excelente leitura desses grandes livros, que com certeza, se você tivesse que escolher 3 livros de Chesterton para ler, entre tantos outros, seria essa a minha indicação.